Olá, seja bem-vindo aqui ao Yatalog. Eu sou o Yatá e hoje eu vou dizer pra você por que a mídia física tá voltando e por que você deve se importar. Bom, o debate entre digital e físico tem sido constante em todas as formas de mídia por mais de uma década, duas aí. E embora pareça que o digital tá ganhando, às vezes também tem uns que resistem à tendência. Alguns chamam de hipster, nerds ou só velhos. Bom, eu posso te dizer uma coisa. Se você for fazer as contas, o cenário digital simplesmente não é mais barato como originalmente deveria ser. Vamos considerar, por exemplo, o serviço Game Pass, da Microsoft no Xbox. O Game Pass permite que você pague uma pequena taxa para acessar centenas de jogos. Parece um bom negócio, mas se você é como eu, que só tem tempo para jogar um ou dois jogos e tal, e esses jogos duram meses, por exemplo, é mais barato do que comprar dezenas de novos jogos pelo preço cheio. Claro, mas se você não tem tempo para jogar, o Game Pass realmente é um negócio? Você vai estar pagando mensalmente. Enquanto que se você comprou o jogo, você paga uma única vez e pode jogar o quanto quiser porque você tem ele físico na sua mão. Aqui no Brasil, por exemplo, o Game Pass para PC é R$ 29,90 por mês, praticamente o preço do jogo. No console é R$ 34,90 por mês. E o Ultimate, que lá fora é $20, aqui é R$ 49,90 por mês. Cara, gastar R$ 50 por mês é um piso nas bolas, vai. No Canadá, por exemplo, onde mora meu amigo Dimitri, o Game Pass Ultimate, ou seja, o grandão, custa um pouco mais de $20 por mês. Aí você adiciona aí o YouTube Premium, ou a sua plataforma de música preferida, e mais 3 ou 4 serviços de vídeo, tipo Netflix, Apple TV, Disney Plus, Prime Video, Globoplay, talvez uma assinatura da Adobe, ou um Midjourney, ou um aplicativo esportivo. Sua lista de serviços alugados aí pode facilmente ultrapassar mais de R$ 500 por mês. Então é complicado, principalmente vivendo no Brasil, Se lá pros gringos, que seria barato, já tá caro, imagina pra gente. Aí, também isso aí, além do dinheiro que a gente paga por serviço de internet, dados, pagamento de dispositivo para acessar todo o conteúdo e tal. Mas assim, é melhor assim, Esse é o futuro. Essa é a melhor maneira de ter controle total sobre a nossa TV, jogos, música, quadrinhos, toda a nossa mídia, É isso que eles querem que a gente acredite. Mas infelizmente não. Nós praticamente não temos controle. Programas de TV, por exemplo, desaparecem de um serviço de servidor e ficam dormentes por anos, somem mesmo. Se tiver sorte, eles reaparecem em novos serviços que você não assina. Harry Potter, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha, coisas assim, podem estar metade em um serviço, metade em outro, ou eles podem sumir de todos e reaparecer em todos. Você nunca sabe quando você vai ter chance de ver de novo. E às vezes pode estar modificado, cortado, aumentado, redublado. Você quer ouvir na primeira voz, na segunda voz? Como que você quer ouvir? Você quer ouvir no original? Você quer ver legendado? Quer ver sem legenda? Você quer ver com aquele efeito especial que modificaram na versão final? Pois é complicado. A música, por exemplo, é bastante acessível em qualquer uma das plataformas. Não totalmente acessível, Por exemplo, tem muitas versões demo que não vão para Spotify, YouTube, etc. Tem bandas que não tem perfil em nenhuma rede social. Você só vai encontrar um CD mesmo ou uma fita cassete, de antigamente. Às vezes nenhum membro da banda tá vivo e ninguém tem os direitos em cima daquela música mais. Sinceramente, aquela música já era. Ninguém nunca mais vai ouvir aquela versão que você tanto gostava, Então assim, por exemplo, se você é como eu, que mesmo conhecendo músicas novas, outras bandas diferentes e tal, você ainda ouve os mesmos 50 álbuns repetidamente, e raramente vai adicionar novos artistas na sua lista de favoritos, por exemplo, ou até gosta de artistas diferentes, mas que não se encontra facilmente em serviços digitais, no máximo no YouTube e olhe lá quando tem sorte,
além de jogos, por exemplo, que são muito mais difíceis de preservar, né, o acesso legalmente, né, pelo menos porque muitas vezes são bloqueados aquele console ou dispositivo por qual foram projetados, né, também. O serviço de streaming para jogos, eles tentaram entrar no mercado, mas por causa da maneira como os jogos são feitos, isso custa dinheiro, preparar cada jogo individual para uma nova plataforma e tal. Não é tão fácil quanto encher um servidor com as MP3, por exemplo. Todas as formas de mídia têm as suas peculiaridades, mas a música pode ser a forma mais acessível. A música teve muitos tipos diferentes de mídia ao longo dos anos, e as pessoas estavam bastante ansiosas para mudar do vinil para as fitas cassete, depois para os CDs, depois para o MP3, e aí com dispositivos como o próprio iPod, liderando aí o caminho para um futuro digital e tal. E ainda assim, mesmo que em retrospecto, isso foi superior em muitos aspectos ao que temos hoje. Por exemplo, com um reprodutor de MP3 offline dedicado, você colocava sua música favorita nele e ouvia. Comprava músicas no iTunes por 99 centavos e possuía elas para sempre. Ou pirateava no Limeware, Kazaa e por aí vai. E ainda tinha elas para sempre, sem custos contínuos. Você não precisava pagar mensalmente para ouvir aquela música que você já tinha comprado. Hoje, cada coisa na sua vida requer aí um compromisso mensal de você. A Amazon, por exemplo, quer que eu assine até pelo cereal, café e pilhas alcalinas. O problema com todas essas assinaturas aí é que você paga mais do que precisa, muito mais. Vamos voltar, por exemplo, ao que eu disse dos meus gostos musicais, dando um exemplo. Tenho talvez aí uma dúzia de artistas que eu gosto, 50 álbuns que eu ouço repetidamente e um monte de outros que eu fui ouvindo, gostando, mas não repetia e tal. A mídia física hoje pode ser considerada ridiculamente barata, né? Se você for num sebo, em algum lugar assim, por exemplo, um CD de uma loja de segunda mão valendo até menos de R$1. Então por menos de 100 você pode conseguir esses 50 álbuns para sempre. Aí um contraste, né? O custo de manutenção do YouTube Premium, por exemplo, é R$ 24,90 por mês no plano mais básico. O modo família, R$ 41,90. Nisso, pô, eu gastaria aí uns R$300 em um ano, se for parar para pensar no plano mais básico do YouTube Premium. Ou quase R$3.000 em 10 anos. Lógico, eu vou querer adicionar uma música nova aqui e ali, mas, pô, quanto? Mesmo a R$20, R$30 por um álbum novo, eu teria que comprar aí para igualar esses 3.000. Pô, eu aumentaria drasticamente a minha coleção, né? Tendo em mente também que é exatamente isto que as corporações querem. Manter você viciado para sempre. Não só por 10 anos, mas pela vida. Suponha que você esteja gastando R$750 por mês, contando todos esses serviços aí pelos próximos 30 anos. Porra, é R$270 mil. O que você faria com R$270 mil em 30 anos de juros, se estivesse economizando ou investindo? E não tentando ser aí o pai rico, não. Você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro, mas está muito claro que esse sistema está muito quebrado. Por exemplo, alguns meses atrás, eu encontrei aí um Walkman de fita cassete num brechó por R$15. Ele estava funcionando e o som estava muito bom. Eu mesmo sempre amei tecnologia retrô, gosto de mexer bastante com ela. Já consertei Discman, Walkman, Mega Drive. Inclusive Mega Drive é meu videogame favorito até hoje. Mesmo eu jogando bastante 3DS, Nintendo Switch, Play 4, né? E, por exemplo, dá pra você encontrar aí um bom par de fones de ouvido com fio da Sony mesmo, original, entre R$20 a R$80 na Amazon mesmo, por exemplo. E você pode começar a procurar fitas aí em brechó, por exemplo, né? Por exemplo, em lojas oficiais de novos e usados, se você for na Galeria do Rock, por exemplo, uma fita cassete antiga pode até chegar a custar mais de R$100, brincando, dependendo do artista e da raridade. Agora, vamos lá. A qualidade do som das fitas cassete é semelhante ao de rádio AM e FM antigo, né? Tem o ruído branco no fundo, as fitas podem até se degradar se você não souber cuidar, e isso acaba causando distorções e até estalos, né? No entanto,
embora não seja a melhor maneira de ouvir música, como no próprio rádio AM/FM, é perfeitamente adequado para a palavra falada, por exemplo. Tipo, você pode pagar R$19,90 por mês, atualmente pelo menos, numa assinatura mensal do Audible, que é um serviço que permite escolher um audiolivro por mês que você supostamente possui para sempre, e ter acesso a uma biblioteca menor de títulos gratuitos que pode acessar quando estiver assinando. Mas pensa, tem milhares de audiolivros e dramas de áudio em fita cassete que podem ser encontrados em brechós ou no eBay por apenas alguns poucos reais cada. É possível comprar 7 dramas de áudio de Star Trek por $50 no eBay, o que daria cerca de $7 cada um, ou metade do custo de um livro no Audible. Nem tudo é sobre dinheiro, lógico. A conveniência também importa. E dá pra entender, né? Mas tem bem mais benefícios do que apenas o dinheiro. Você quer economizar? Vai na minha dica. Cada vez mais, as pessoas estão procurando se desligar da onda de informações que sobrecarrega a gente e monopoliza o nosso tempo. O tempo de tela é uma grande preocupação para as pessoas que se encontram perdendo o foco e a capacidade de concentração. Aí a gente pode falar até sobre as redes sociais e até os aplicativos como o TikTok, que reduziram o nosso tempo de atenção, né? Transformaram a gente em cracudos digitais, viciando a gente em estímulos constantes. Muitas pessoas não conseguem assistir a um filme de 2 horas sem verificar constantemente o telefone, né? E muitas vezes até fazendo multitarefas, tentando assistir as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, aí complica muito. A gente está tão viciado nesse estímulo que a gente não consegue nos concentrar numa coisa só por mais de 1 ou 2 minutos sem a gente se distrair. Isso está afetando famílias, carreiras e tudo mais, porque crianças e até empregadores competem pela sua atenção num mundo cada vez mais distraído. O seu smartphone faz de tudo, mas às vezes é difícil se concentrar no que você quer que ele faça, como ouvir um podcast, porque seu telefone está constantemente enviando notificações de Facebook, Reddit e mais. Você pode se pegar rolando sem rumo no antigo Twitter, que agora se chama X, né, X, enquanto tenta ouvir um podcast. E aí você tem que voltar, porque nos últimos 3 ou 4 minutos são só um vazio. Eu sempre fui um defensor, né, de ter dispositivos dedicados para poder fazer trabalhos bem específicos. O MP3 Player para ouvir música, né, um iPad lá, né, para poder ler alguma coisa, né, um Kindle, por exemplo, só para leitura, que aí pelo menos você já sabe que aquilo lá é só para aquilo, você não vai se distrair com outra coisa, é só aquilo. Cara, ser capaz de sair para caminhar, ter só uma música e nada mais, me permite ficar atento ao meu redor, aproveitar o momento sem distrações. Imagina, você vai passear pelo bosque do Museu de Ipiranga, só com o MP3 Player no ouvido, você tá lá correndo, você não tá preocupado que seu celular vai cair, ou que alguém tá tentando te ligar, ou em ler uma mensagem do WhatsApp, você simplesmente tá lá correndo com uma música no seu ouvido. Você não vai se distrair. Isso é maravilhoso. Além disso, as limitações da mídia física podem ser até um benefício para a atenção plena. Pega o armazenamento limitado de um disco compacto, o CD. Um CD formatado para reprodutores de CD pode conter mais ou menos 1 hora de música, né, entre 10 a 20 músicas aproximadas. Alguns Discmans mais novos, por assim dizer, né, mais atuais, que vieram no final da vida do Discman, também liam MP3. Inclusive um dos meus 2 Discmans é um desses que lê MP3. Então, você podia colocar milhões de horas lá, separadas em pastas, cada pasta seria um álbum. Também é possível, mas um CD tradicional, com suas 10 ou 20 músicas, você já tem uma ideia do tempo, né? Colocar aí um álbum e ouvir ele do início até o final é uma ótima maneira de segmentar o tempo e se concentrar num treino, uma caminhada, ou em 45 minutos de limpeza, ou na cozinha, focando em casa.
As fitas cassete, por exemplo, são divididas em lados, tendo mais ou menos 20 a 30 minutos de conteúdo cada lado. E isso pode ser uma ótima maneira de você marcar os pontos de referência do seu conteúdo. Se o audiolivro está em 6 fitas, então você tem 12 segmentos com os quais você pode planejar. Então você vai ficar orçando aí o seu tempo para realizar alguma coisa, mesmo que seja só 20 minutos de paz e tranquilidade antes de dormir. Além disso, tem uma qualidade na experiência da mídia física. Tem o ritual de abrir a caixa, você manusear a fita ou cartucho ou disco, né, que de alguma forma torna a experiência mais significativa, mais prazerosa. Acho que quando eu tenho uma grande biblioteca de itens digitais, eu passo muito mais tempo decidindo o que eu vou consumir e muito menos tempo consumindo. Afinal, todos nós já tivemos aquela paralisia da Netflix, né, de ficar rolando pelo menu da Netflix por mais de 45 minutos e não achar nada para assistir, nada de interessante, e mesmo que tenha interessante você não se interessa. Esse problema é muito perceptível também com consoles de jogos modificados, né, os famosos mods, ou também os destravados. Eu mesmo muitas vezes já cheguei a comprar jogos físicos para o 3DS, porque mesmo eu tendo um 3DS destravado, eu tenho outro travado. E é tão refrescante ter um novo começo limpo, sem aquela bagunça de mais de 100 jogos no painel, sabe? A atenção plena de comprar um jogo físico e jogar é uma ótima maneira de se concentrar numa coisa de cada vez. Essa atenção plena de comprar o jogo físico, colocar no console, né, tornando mais fácil você focar num jogo só e não se distrair com todos os outros 99 olhando pra você toda vez que você liga o videogame. Então, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que deixamos para trás. Por exemplo, o clássico tocador de fita cassete portátil. A maioria das pessoas chama de Walkman, mas lembra, Walkman é na verdade uma marca registrada da Sony pro tocador de fitas cassete portátil. É um nome simples. É assim como a gente chama a fotocopiadora de Xerox. Bom. Eu acho que eu estou ativamente tentando encontrar um daqueles icônicos Walkman amarelos esportivos para minha coleção, por exemplo. Mas lógico, outros modelos, como aquele que eu tenho da Brocksonic, funciona exatamente como deveria. Está praticamente em perfeitas condições desde a minha infância até hoje. O problema é ter que ficar comprando sempre 5 pilhas, né, AA para poder jogar. Quer dizer, ouvir. Mas também tem a opção de ligar, né, 1.2 volts na tomada. O problema é ter a fonte para ligar. Mas eu tenho. E como eu mencionei antes, a fita cassete não é o melhor formato para qualidade de som. Eu mesmo já encontrei grandes joias escondidas em brechós, sebos e tudo mais ao longo dos anos. Agora, vamos dar um exemplo. Explorar os mundos expandidos de franquias como Star Trek, Star Wars, Doctor Who, né, dando exemplos assim, é algo incrível. E muitos desses dramas não estão disponíveis em plataformas atuais, ou são proibitivamente caros em plataformas como o Audible. Muitos desses livros aí têm menos de 2 horas de duração abreviados, e encontrar por $3 num brechó é simplesmente melhor. Por quê? Mesmo com a qualidade de áudio inferior, é melhor do que pagar $15 a $20 por cada um deles digitalmente e não ter para sempre. O Sony Sports Discman, por exemplo, traz uma certa nostalgia para mim, principalmente me fazendo lembrar dessa era da mídia física. Quando eu era criança, esse era um dispositivo popular. Você seria até o garoto mais legal da escola se tivesse um desses. No final da minha infância, era popular mesmo quem tinha um Discman. E eu tive a sorte de ter um bem baratinho, mesmo ele sendo da Sony. Porque na segunda ou terceira leva de Discmans, os primeiros ficaram mais baratos. E foi aí que eu consegui ter o meu. Usado, mas perfeito. Dá pra lembrar até de muitas manhãs e tardes que eu escutava aí enquanto eu estudava na escola ou fazia lições de casa. Meus CDs do Iron Maiden, Beatles, Monkees e até Mamonas Assassinas. Esse leitor de CD em particular, que eu usava naquela época, está em excelente forma e a qualidade do som ainda é fenomenal.
Algumas pessoas esquecem, nessa era digital, que a qualidade de áudio de um CD é muito melhor do que uma MP3 altamente comprimida. Os MP3 são definidos como lossy, né? Loss, perda, porque perdem a profundidade no processo de compressão. Lógico, existem outros formatos como os arquivos FLAC, que são de muito maior qualidade, mas o áudio de CD é o melhor que você pode obter em circunstâncias normais, a menos que você seja um fanático por vinil. Mas aí é outra história, porque os discos podem soar inacreditáveis, mas a desvantagem é a portabilidade. Um vinil é um bolachão enorme, o CD é compacto. Pessoalmente, o melhor meio termo seria o CD. Você toca num som aí, num Discman, ouvir os seus álbuns favoritos, isso pode ser uma experiência transformadora. A gente ficou tão acostumado a criar playlists e ouvir serviços de streaming que as pessoas raramente se concentram 45 minutos em ouvir um álbum inteiro. Para mim, os destaques desse tipo de configuração se resumem à falta de distração, à capacidade de focar em uma coisa e apenas uma coisa. Eu adoro navegar pela minha coleção física. Eu escolho o melhor item que combina com o meu humor naquele dia, coloco meu telefone em algum lugar e deixo o artista me levar para algum lugar especial. Vai tocando ali e tal. É um nível de atenção plena que muitas pessoas hoje em dia nem sabiam que existia. Mesmo enquanto escrevia esse roteiro, eu fui recebendo notificações de Twitter, eBay e tudo mais, o que tornou o processo criativo mais difícil. Aí, por isso eu acabei resolvendo improvisar a maior parte do tempo, relembrar meu passado e tal, né? Eu passei a colocar meus dispositivos em modo avião quando eu preciso me concentrar em algo, e eu acabei deixando no silencioso meio que ad eternum, né? Pra sempre. O que acaba sendo a maior parte do tempo mesmo, né? Já que atualmente eu organizo eventos, festivais, dirijo filmes, tenho uma banda, crio música, eu gravo narrações e vinhetas pra rádio, dentre vários outros trabalhos que eu faço. Nisso, dificilmente eu consigo parar pra ler as notificações, conversar com a galera na internet, no WhatsApp e tudo mais. Você não acreditaria no pânico que isso causa nas pessoas quando elas não conseguem falar comigo. Mas lógico, eu preciso me afastar desse estímulo constante e recuperar minha concentração. Tem até um amigo meu que tenta me ligar, me manda mensagem de preciso falar com você urgente, é só 1 minuto. Mas quando eu vejo, ele tentou ligar umas 12 vezes que eu não tinha percebido. E se eu posso atender e ele mandou mensagem na hora, ele liga, demora muito mais de 45 minutos, quase 1h30, isso quando pouco, para falar algo que realmente poderia ter durado 30 segundos, ou de repente só 2 frases escritas no WhatsApp. Sem contar quando algum amigo meu que é gago vem tentar me ligar, ao invés de escrever. Mas isso é outra história. Bom, eu costumava ler pelo menos 1 livro por semana, quem sabe 2 dependendo do tamanho. Só que nos últimos 10 anos eu não consegui parar para ler umas páginas sem me distrair. Muitas vezes eu escolho algum CD que combine com a leitura escolhida, como quando eu fui ler o livro que tem a biografia do Serge Gainsbourg, que enquanto eu ouvia justamente um disco de vinil dele que eu tenho na minha coleção, eu conseguia me imaginar dentro da história, às vezes sendo ele naquela biografia. Lógico, agora eu passei a desligar tudo e ler 2 ou 3 histórias em quadrinhos por meia hora, 1 ou 2 capítulos de algum livro antigo, pelo menos por dia, né? Alguma coisa parecida com isso, só para reeducar esses músculos cerebrais. Uma música clássica, já que não tem letra, é até mais recomendada enquanto você está lendo um livro. Bom, talvez eu seja só um velho, mas perder essas habilidades me incomoda. A mídia física e os dispositivos dedicados me permitem resistir a um mundo que está tentando me afogar em informações. E para mim, isso é uma coisa boa. Bom, você pode se sentir à vontade para comentar aí embaixo o que você está fazendo para recuperar seu tempo de atenção. Eu agradeço por ter assistido até agora. Se você chegou no fim do vídeo, você é um campeão de verdade. Então, se puder, curte, compartilha. Se não for inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, aqui no Yatalog.